Boa tarde a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite de vir aqui hoje à tarde conversar com vocês sobre um assunto que tem a ver com a vida de todos nós, né? Estamos aqui nesse planetinha azul, matriculados na Escola da Vida, e diariamente todos nós, de alguma forma, com alguma magnitude, enfrentamos o que nós chamamos crises, desafios, né? Existem as pequenas crises, os pequenos desafios, desde chegar dentro de casa cansado do trabalho e ver aquela pia cheia de louça, né? De quem ficou em casa sem fazer nada, vendo televisão, olhando o WhatsApp, e a gente chega em casa, tem aquela pia cheia de louça. Isso é uma crise, né? Há crises de relacionamento, há crises profissionais, há crises de crescimento, né? Faz parte da nossa experiência lidarmos com situações que desafiam a nossa capacidade de enfrentamento, de lidar com isso e aprender com isso, né? Sobre isso que a gente quer conversar um pouco e refletir, porque como isso é da experiência humana, né? E todos nós, em maior ou menor grau, somos ainda jovens em termos de maturidade espiritual e frequentemente empacamos, né? Diante desses desafios, muitas vezes nós nos sentimos pequenos, incapazes de lidar, nos sentimos sós, nos sentimos abandonados. E como a gente faz para lidar com isso, né? Como a espiritualidade pode nos ajudar nesse enfrentamento diário, dos pequenos desafios aos grandes desafios, né? E propositadamente o título dessa conversa não é a paz em tempos de crise, né? Mas gerando paz, né? Cada vez mais a gente tem a noção mais clara de que a paz não vem de fora, não é nada que a gente compre. E momentos de paz surgem ao acaso, mas nós, seres humanos, temos essa capacidade de gerar paz, de criar paz, de produzir paz, cada vez mais, né? E começarmos a viver dentro dessa psicosfera criada por nós próprios, né? Essa é uma das prerrogativas nossas, seres humanos, né? A caminho da divindade, de sermos co-criadores, nas palavras dos grandes mestres espirituais que coordenam a humanidade. Somos co-criadores do nosso destino. Podemos e devemos criar o ambiente mais favorável para que a gente conquiste aquilo que nós chamamos de paz, alegria, felicidade, bem-estar, estarmos de bem com a vida. Muito bem. Mas nós sabemos também, e gostaríamos que assim não fosse, né? Que tudo muda. Isso, a impermanência das coisas, muitas vezes gera angústia, gera ansiedade, né? Dependendo da personalidade de cada um, deixa eu dar um exemplo próprio aqui, né? Alguém acredita em signo? Não? Ah, eu também não, mas assim, eu sou virginiano. Antes de me casar e ter 4 filhos, né? Era aquele virginiano que sofria quando vinha uma coisa fora do lugar, abria a gaveta e não encontrava as coisas certinhas, né? Minha estante de livro, os livros eu deixava arrumado em sequência decrescente de tamanho, eu encapava. Se alguém pedia emprestado, eu não dava emprestado, porque se voltasse com uma orelhazinha, eu sofria porque daí ele já não era tão bonito quanto era antes. Não era novo, alguém estragou, alguém mexeu, alguém escreveu no livro, né? Depois vieram os filhos, eu tive que trocar de signo. Graças a Deus, eles me ajudaram muito nisso, né? Hoje eu sou meio bagunçado, eu não sofro mais com essas coisas. Mas
é próprio da minha personalidade, e graças a Deus eu pude mudar, de querer ter as coisas muito sob controle. E quando tudo está no seu lugar, eu estou em paz. A gente não é muito assim, algumas vezes, né? Quando tudo está no seu lugar, incluindo as pessoas estão fazendo exatamente o que eu acho que elas devem fazer, eu estou em paz. Mas o mundo nos desafia diariamente, as coisas mudam, né? Os livros amarelecem, né? Os livros são consumidos por traça, as pessoas, na maioria das vezes, não fazem aquilo que a gente acha que elas deveriam fazer, para a gente ser feliz, né? Porque elas têm o livre-arbítrio, elas vão fazer aquilo que elas acham apropriado, né? Muitas vezes eu estou num emprego que parece sólido e duradouro e subitamente a empresa pode ter um desfecho ruim, né? E ocorrer aquela reengenharia nas empresas, né? E a gente perder a nossa posição na empresa, aquilo que era estável, garantido, subitamente deixou de ser estável, né? A gente vê o nosso corpo a cada dia mudando, às vezes para melhor, às vezes para pior, mas ele nunca é igual. Então, diante dessa impermanência, né, as relações mudam muito, né? A gente vê quem construiu uma família, vê os filhos pequenininhos, vê crescendo, vê indo para a escola, vê entrando na adolescência, vê se tornando adultas, vê saindo de casa, e a gente quer reter muitas vezes o mundo parado naquele estado ideal que nos daria aquela felicidade duradoura, né? Aquele bem-estar, aquela alegria duradoura. Isso não acontece. Acontece com algum de vocês isso? Não, nós somos permanentemente desafiados pela mudança. E a mudança sempre nos deixa um pouco instáveis no nosso caminhar, né? Quando surge algo novo, é natural a gente se sentir mais ou menos inseguro frente daquele desafio. Surge um estado de inquietude que me tira daquilo que eu chamo de paz, tranquilidade, bem-estar. É assim que funciona a vida da gente. Muito bem. Então, esse conceito de que tudo é mutação, isso é muito antigo. Os filósofos pré-socráticos, né, pré-cristãos, já discutiam isso, né? E um dos mais famosos foi Heráclito de Éfeso, que criou essa frase emblemática de que a gente não toma banho no mesmo rio 2 vezes, porque na segunda vez o rio não vai ser o mesmo. O leito vai ser mudado, as margens vão ter mudado, a temperatura pode ter mudado, né? E eu também não serei o mesmo no segundo banho que eu tomar nesse rio, né? E a gente vê todos os dias. A vida é feita de ciclos. Ciclos que, alguns que se renovam, outros que não se renovam, pelo menos nessa existência. Nas próximas, possivelmente sim. Né? E há um conceito oriental que é muito oportuno aqui para a nossa conversa, que dentro da tradição chinesa, a palavra crise, ela tem 2 significados. Ela é representada por 2 ideogramas, por 2 imagens complementares que andam juntas, né? Então, para o chinês, crise significa ao mesmo tempo perigo, porque nos desafia, porque nos tira da zona de conforto, porque nos tira da zona de segurança, porque causa ansiedade, porque causa medo, porque causa culpa, porque causa instabilidade, porque coloca em risco a estabilidade relativa que eu estou naquele momento, mas é também oportunidade. E nós, e nesse nós eu me incluo, vivemos uma época onde os desafios são tantos, e alguns são tão ameaçadores, dentro do lar, fora do lar, na rua, né? Na calçada,
que nós não temos tido tempo de nos recuperar de um desafio e já surge outro desafio, é dentro, é fora, é do lado, é com o vizinho, é com a pessoa que a gente ama, né? Nós não temos tido tempo de refletir e muitas vezes aprender com essas experiências. E quando isso acontece, nós passamos a acionar um mecanismo muito antigo que nós construímos ao longo de milhares e milhares de anos, né? É um mecanismo instintivo que vem lá da bactéria unicelular. Se eu pegar uma ameba, que é um ser unicelular, e começar a fazer choquinhos com eletrodos, ela vai se afastar desse choque. Qualquer animal faz isso, né? Se eu pegar um ratinho, ali boto um pratinho com comida, mas ao mesmo tempo, cada vez que ele bota o biquinho no pratinho com comida, leva um choque. Vocês acham que já não fizeram isso? Fizeram isso muitas vezes em laboratório. Ele começa a ter aversão à comida, porque cada vez que ele quer comer, ele leva um choque e se cria um reflexo condicionado. Então, nós fomos, pela natureza, pela experiência do viver, ao longo do desenvolvimento filogenético, ao longo do desenvolvimento entre os diversos reinos da natureza e dentro do reino animal, ao longo de todas as espécies até chegar à espécie humana, nós fomos condicionados a, sempre que a nossa integridade física está ameaçada, nós acionamos um mecanismo de defesa automático, reflexo instintivo, mais ou menos como esse cidadão ali na frente daquele urso deve estar sentindo agora. Quando a gente enfrenta uma situação de desafio assim, o que acontece com o nosso corpo? Dispara o coração? Dispara o coração. A gente pode começar a ficar trêmulo, a gente pode perder a voz, pode ficar com a boca seca, pode dar um estufamento no estômago, sinto ansiedade, sinto medo, as pupilas dilatam, ocorre aumento de tensão muscular, me preparando para eu fazer uma de duas coisas. Uma de duas coisas. Correr ou fugir. Correr ou fugir. Isso não aconteceu com vocês? Em alguma vez? Pode ter acontecido hoje, diante de um perigo. Muitas vezes o mecanismo instintivo é fugir ou correr. Tem meninas aqui que têm fobia de baratas? Fugir, lutar ou fugir? Muito bem. Então, diante de qualquer situação desafiadora, de qualquer crise, há uma tendência a gente acionar esse mecanismo de luta ou fuga. Os americanos, os ingleses usam o termo flight, voar, ou fight, lutar. Fugir ou lutar. Diante de qualquer situação que nos agride, que nos ameaça, surge essa resposta instintiva. Ou a gente dá na cara de volta, ou a gente foge. E sempre que a gente adota uma dessas duas alternativas, e elas são importantes, elas permitiram a sobrevivência da espécie humana e da vida nesse planeta, elas são extremamente importantes. Ninguém em sã consciência pode dizer que uma atitude sábia seria lutar contra esse urso. A atitude mais sábia é fugir. Às vezes lutar é mais sábio, às vezes fugir é mais sábio. Mas geralmente quando a gente utiliza esse mecanismo, a gente não aprende com a experiência. Não aprende no sentido de crescimento interior.
Vamos ver como é que isso funciona. Então, em toda situação de crise, de estresse, de luta ou fuga, nós acionamos um mecanismo hormonal que envolve a secreção de um hormônio de estresse chamado cortisol, cortisona. E um outro hormônio de estresse chamado adrenalina, que muitos de vocês já ouviram falar, né? A adrenalina provoca uma série de reações corporais. Ansiedade, medo, acelera o coração, paralisa os movimentos do tubo digestivo. Então, se a pessoa se alimentou, o tubo digestivo para de se movimentar, para de empurrar o alimento para diante, a pessoa se sente estufada, pode provocar vômitos, enfim, pode ficar tensa, contraturada, né? A pessoa nervosa muitas vezes tem prejuízo de memória, de raciocínio, não consegue enxergar detalhes, né? Ela fica presa àquela cena que a agride, que a fere, né? que a ameaça. Então, diante de toda a crise, há uma tendência que ocorre em todos nós de ocorrer um desequilíbrio entre duas partes importantes do nosso sistema nervoso que também controlam o sistema hormonal do nosso corpo, né? Em situações de estresse, a gente ativa o sistema simpático, que libera adrenalina, que libera o tal de cortisol, que é a cortisona. E às vezes isso é importante, né? Às vezes isso é importante. Há descrições, por exemplo, inúmeras. Um acidente automobilístico, por exemplo, em que o pai consegue sair do carro e vê o seu filho preso lá dentro do carro, né? Aquilo gera um estado de estresse, libera adrenalina. A adrenalina também diminui a percepção da dor. É muito comum um pai ou uma mãe quebrar o vidro, se corta todo para salvar o seu filho lá dentro, nem sente que se cortou, depois que passou o estresse, é que percebe que se machucou, né, para tentar salvar o filho. Então, às vezes, essa resposta imediata, ela salva a nossa vida. Como frente a um assalto, por exemplo, muitas vezes a melhor atitude é não lutar. E também não fugir. É entregar a carteira, é entregar tudo o que quer, né? Mas muitas pessoas não conseguem controlar esse impulso e lutam. E muitas vezes a gente tem um desfecho desfavorável. Muito bem. Hoje, então, nós vivemos uma época do mundo assolados por crises inúmeras. Na sociedade, na família, na escola, com os filhos, conflitos de gerações, né? E nós temos que aprender a lidar com tudo isso, né? Desse limão fazer uma limonada, porque esse é o desafio, né? Nós lidarmos com isso e crescermos com isso e sermos capazes de gerar paz a despeito disso tudo. Paz dentro da gente, e que a gente possa, quem sabe, contaminar as pessoas à nossa volta de uma forma positiva, também com essa paz, com esse bem-estar, né? Mas muitas vezes, dependendo da nossa história, dependendo da nossa situação momentânea, as crises são tão impactantes que a gente não sabe o que fazer, a gente não consegue encontrar forças dentro da gente para enfrentar, para lidar, e a gente entra num ciclo vicioso de angústia, de ansiedade, de medo, de culpa diante dos desafios, e isso vai aos poucos esgotando a nossa energia vital, a gente vai se desvitalizando, a gente muitas vezes perde a esperança, e muitas vezes dentro desse colorido emocional é comum a gente tomar atitudes inadequadas, inapropriadas, né? Algumas pessoas cometem suicídio, outras pessoas buscam alguma compensação na dependência química, né? No uso de drogas,
Outras pessoas buscam alguma compensação na experiência, por exemplo, da sexualidade desorganizada, né, irresponsável, né, como um antídoto ou como um mecanismo de fuga diante da sua percepção de ser incapaz de lidar com os conflitos e com os desafios. Vejam essa frase aqui, que supostamente foi dita por Buda, né? Paz duradoura e verdadeira nunca será encontrada em coisas externas. Ela pode ser apenas encontrada dentro de cada um de nós. E assim, quando nós a encontrarmos e a nutrirmos dentro de nós mesmos, ela começará a se irradiar para fora, em direção ao mundo, em direção às pessoas. Eu procurei no dicionário o que significa paz, da onde que surgiu essa palavrinha. E teve uma definição que me chamou a atenção e que acho que tem convergência com aquilo que nós queremos refletir aqui, né? Do latim, paz vem da palavra pacem, que significa absentia belli, ausência de violência ou guerra. Isso é um conceito extremamente importante para a nossa conquista interior dessa coisa que é tão fugidia que nós chamamos de paz. A ausência de conflito, a ausência de guerra, de violência interior, interna e violência exterior. Isso não quer dizer que a pessoa não possa usar energia em algumas situações. Tem situações que eu tenho que usar vigor, energia, situações críticas, situações de urgência. Mas há uma diferença enorme entre usar energia, vigor e usar violência, e usar agressão, agressividade, consigo e com os outros, né? Aqui há alguns exemplos de algumas pessoas que conseguiram exemplificar isso de forma missionária, né? Quem já pôde ler um pouco sobre a história de Gandhi, né? Curiosamente, Gandhi tinha transtorno do pânico, um transtorno grave do pânico, um transtorno de ansiedade, né? Ele se formou advogado, ele da Índia, foi para Londres, foi para Inglaterra, fez direito na Inglaterra, e ele era uma pessoa extremamente tímida. Durante todo o tempo que ele viveu em Londres, ele foi o primeiro secretário da Sociedade de Vegetarianismo britânica, que tinha reuniões semanais. E ele, como primeiro secretário, ao longo de 5 anos, não tomou a palavra nenhuma vez. Ele não conseguia falar em público. E depois que ele se formou advogado, ele foi advogar na África do Sul, ele perdia todas as causas. Ele não conseguia defender os seus clientes diante dos juízes, ao ponto que ele desistiu de advogar e voltou para a Índia. E ao longo desse processo ele teve um desabrochar da espiritualidade, né? E à medida que a espiritualidade cultivada no silêncio, na prece, na reflexão, tudo isso que os bons espíritos recomendam que a gente faça, se possível, diariamente, 10, 15, 20 minutos, que a gente exercite essa introspecção, criando essa comunicação fácil com o plano espiritual que nos assiste, que nos ampara sempre. À medida que a espiritualidade dele foi aflorando, ele começou a desenvolver uma fé inquebrantável, né? E para aqueles que sabem detalhes da história, ele conseguiu libertar uma nação do Império Britânico, né? Uniu
povos que eram muito diferentes, porque o norte da Índia é muito diferente do sul da Índia, né? São vários grupos e há pelo menos uns 15 idiomas na Índia, né? E as comunidades não conseguiam nem conversar entre si. Tá? O idioma mais comum, que é o hindi, não é falado por mais de 50% da população indiana. Tá? E ele conseguiu unir essas pessoas e ele, para libertar toda uma nação, ele usou a filosofia do ahimsa. Ahimsa é resistência não violenta. Nunca levantou arma, nunca matou, nunca prendeu. Era resistência pacífica. Vejam, a espiritualidade nos diz, dentro do mecanismo que o Espiritismo explica muito bem, de ação e reação, que tudo que eu faço para o outro, de boa vontade, de coração, com genuíno interesse, volta para mim. A espiritualidade nos diz que uma das maneiras mais fáceis e rápidas de conquistar harmonia emocional, harmonia psíquica, equilíbrio emocional, saúde emocional, saúde física, é servir o mundo. É dar de si. O ato de servir o mundo, ele não é um ato de reverência a Deus, não é isso. Ele é um ato de higiene psíquica, de renovação psíquica. É fundamental para que nós conquistemos harmonia, paz, saúde e vitalidade. Quando a gente dá algo da gente, pode ser simplesmente ouvir alguém que está falando dos seus problemas, né? Uma das virtudes talvez mais esquecidas hoje é a capacidade de ouvir o outro. Às vezes o outro está tão angustiado e tu sabe que tu não pode ajudar muito, mas às vezes só escutando essa pessoa, só escutando, a gente faz um bem enorme para essa pessoa. Na medida que eu servir, na medida em que eu der de mim, e qualquer pessoa pode fazer alguma coisa em benefício de alguém, há infinitas oportunidades disso nas 24 horas do dia, nós estamos servindo a nós mesmos. Isso é uma lei universal, né? Primeiro, porque no ato de dar, eu saio da minha caverna, do meu egoísmo, da ruminação com os meus problemas. Uma das coisas que mais dificulta nós lidarmos com os desafios do dia a dia são aqueles pensamentos repetitivos que nós chamamos de ruminação. A gente fica remoendo aquela coisa que me disseram que eu não gostei, remoendo aquela cena que me atrapalhou, remoendo aquela maldade que me fizeram, remoendo aquela traição, remoendo aquela palavra áspera que o meu companheiro, a minha companheira, o meu filho, ou o meu empregador, ou o meu subordinado disse. A gente fica remoendo e sofrendo, e daqui a pouquinho a gente só vê isso e só sente isso. Passa horas do dia remoendo. Quando a gente dá, quando a gente serve, a gente sai desse estado interno de ruminação. E a gente começa a criar novas trilhas mentais, pelas quais a nossa energia psíquica começa a fluir de uma outra maneira. E a gente começa a ver as coisas diferentes. Vamos ver o que André Luiz e Emmanuel, espíritos de escola, nos dizem a respeito da conquista da paz. Ninguém adquire paz sem aceitar a luta incessante pela segurança do bem. Isso que ele está dizendo é uma outra forma de dizer aquilo que nós acabamos de comentar aqui.
na medida em que nós trabalharmos pelo bem comum, à nossa volta, dentro de nós, nós vamos gerando e gestando as sementes da paz. A gente começa a sentir a paz nascer dentro da gente. Aquela alegria, aquele vigor, aquela esperança, aquela disposição, aquele prazer de estarmos vivos, aquele prazer de respirar, aquele prazer de simplesmente ser, começa a nascer e renascer dentro da gente. E é fundamental, continuando na palavra de André Luiz, que nós aprendamos a manter a consciência tranquila. Ninguém tem paz se está em conflito, se está vivendo uma experiência de culpa. Daí a recomendação do Cristo, que não é para agradar a Deus, é para a gente se libertar. Perdoa. Não perdoa uma vez, nem 7, mas perdoa 70 vezes 7. Se a gente não perdoa, a gente não se liberta. Se a gente não se liberta, a gente fica ruminando, a gente fica amplificando a mágoa, a gente fica aumentando e alimentando ódio, rancor. E a gente cria uma atmosfera psíquica, emocional, física, fisiológica, hormonal, que expressa esse estado de espírito. Fica fácil a gente entender, muitas vezes, por que surgem moléstias de difícil tratamento, por que surge muitas vezes câncer, por que algumas pessoas adoecem com uma frequência enorme. Algumas dessas pessoas alimentam um clima de hostilidade muito grande dentro de si, que acaba prejudicando o funcionamento adequado, harmonioso das células, dos sistemas de autorregulação do nosso próprio corpo. Veja o que Emmanuel nos diz também nessa frase, para a gente refletir um pouquinho mais. Quando puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Fazendo um pouco, fazendo aquilo que está ao teu alcance, para ajudar quem está do teu lado. Pode ser o teu filho, pode ser a tua companheira, pode ser o teu colega de trabalho, pode ser alguém anônimo que você recém conheceu. Assim agindo, ainda que não percebas, desde agora estarás imperturbavelmente nos domínios da paz. Há uma passagem da biografia de Chico Xavier em que ele estava saindo de casa e indo para o centro espírita. E nesse trajeto ele já estava atrasado. E nesse trajeto alguém o interpelou, pedindo ajuda, porque ele era uma pessoa extremamente generosa, né? E ele ficou nesse conflito de ajudar aquela pessoa ou chegar a tempo e a hora naquela atividade que ele tinha se comprometido, né? E Emmanuel, que é um mentor de Chico, naquele momento ele escuta a voz: Chico, atende essa pessoa. Ele parou, se atrasou para aquele compromisso, atendeu, ajudou, orientou, explicou, e depois se afastou dessa pessoa. E a espiritualidade permitiu ver que a gratidão que ela despertou naquela pessoa gerou um fluxo de energia revitalizadora que veio daquela pessoa em direção ao Chico. Normalmente a gente não vê isso. Algumas pessoas conseguem enxergar isso, né? Naquele momento foi dado ao Chico perceber isso, que aquela atitude de generosidade, ele não estava em busca disso, mas ele foi ali, fez aquilo que ele pôde, né? E o estado de gratidão daquela pessoa lhe retribuiu
multiplicado na forma de paz íntima, de equilíbrio, de vitalidade. Se nós lembrarmos disso, que a nossa paz é proporcional àquilo que nós damos para o mundo, nós vamos começar a mudar o panorama da nossa vida para melhor. Aqui é a frase de todo virginiano tradição, raiz. Quando tudo estiver no seu lugar, eu estarei em paz. Mas a vida tenta nos ensinar o seguinte: encontre a paz e tudo cairá no seu lugar certo. Tudo estará certo quando você encontrar a paz. Outro aspecto importante nessa caminhada nossa, de autodescobrimento e de aprendermos a lidar cada vez melhor com os desafios, é esse processo que a espiritualidade insistentemente recomenda de nós nos conhecermos, E a gente só consegue adentrar o nosso mundo íntimo se nós exercitarmos o silêncio, a prece, a meditação, a reflexão de uma maneira regular, reiterada, diária, se possível, É conhecimento quase popular que nós só temos acesso a uma parte da nossa mente, que nós chamamos de mente consciente. Às vezes, em determinadas situações, como por exemplo durante o sono físico, durante os sonhos propriamente dito, eu posso acessar outras dimensões, outros níveis da minha mente. Durante a prece, durante a meditação, eu começo a acessar outros níveis desse mundo interno que nós ainda desconhecemos. Então, os espíritos nos dizem que a nossa mente é como um iceberg. Aquilo que aparece do lado de fora, flutuando sobre o mar, é aquilo que a gente percebe no dia a dia, mas tem um universo enorme de coisas ocultas e que a gente precisa aos poucos começar a olhar. Nós temos muitas coisas boas, talentos potenciais, virtudes que podem ser desenvolvidas a nosso benefício, a benefício do mundo. Temos também nódoas, temos também conflitos, temos também coisas que nós reprimimos e soterramos lá no nosso inconsciente porque não sabíamos lidar com aquilo naquele momento. Então tiramos da nossa consciência e colocamos lá numa gaveta bem escondida, mas aquilo não desapareceu, Então muitas das nossas mágoas, ressentimentos estão lá bem arquivadinhas na sua gaveta com o seu nomezinho, e volta e meia aquilo vem, faz pressão, E às vezes as pessoas sentem angústias que não sabem nem de onde que vem, sentem medos sem ter um fator externo provocando medo, sentem culpa sem se lembrar que fizeram alguma coisa errada nessa vida, ou hoje, ou ontem, ou nos últimos anos, alguma coisa errada, sim, relevante, porque pequenos equívocos todos nós fazemos várias vezes ao dia. Da onde vem tudo isso? Quando a gente não encontra uma explicação evidente. Vem desse grande oceano oculto de nós mesmos, que está dentro da gente. André Luiz, numa de suas obras, estuda a nossa mente e divide a nossa mente em 3 andares. O andar térreo, onde tem a cozinha, a sala, os quartos, é o andar da vida de relação, é o aqui, é agora, é o consciente. É onde eu exercito a vontade, o querer. Existe ali
a parte cinza, a parte preta, que é o subsolo, que é o porão. Ali eu vou colocando tudo aquilo que eu não sei lidar, tudo aquilo que eu não sei resolver, eu vou botando lá para o porão. Mas não é só isso que o porão tem. Se a gente vai num porão, a gente encontra também ferramentas, a gente encontra coisas que a pessoa produziu e guardou. Então lá no porão eu tenho talentos, eu tenho habilidades que eu desenvolvi em outras vidas, estão lá naquele porão também. E as coisas que eu não resolvi também estão lá naquele porão. E nós temos o sótão, que é o andar de cima, que nas palavras de André Luiz, essa dimensão da nossa mente nos conecta com o divino, nos conecta com as sementes das virtudes sublimes do Cristo, que também estão em semente, mais ou menos germinadas, dentro da mente de cada um de nós. Então, quando nós buscamos o silêncio, a prece, a reflexão, nós ao mesmo tempo sondamos o nosso porão, mas com os olhos iluminados pela luz que vem do sótão. Dá para entender isso? Porque quando a gente começa muitas vezes a se analisar, e a gente começa a encontrar coisas que a gente não gosta, a gente às vezes pode começar a sentir muita culpa, ou medo, e botar mais lá no fundo. Né? Agora, quando a gente ora, quando a gente medita, a gente entra em contato com a espiritualidade superior, mesmo que eu não veja nada, que eu não escute nada, que eu não seja um médium ostensivo, mas eu faço inevitavelmente essa conexão com a espiritualidade superior, e que me permite aos poucos eu olhar para dentro de mim, sem culpa, sem remorso, mas com muito amor, com muita generosidade, com muito carinho por mim mesmo, pela minha história, pelo que eu errei, pelo que eu acertei, pelo que eu pude fazer, por aquilo que eu não pude fazer. E aos poucos a gente vai resolvendo uma montoeira de conflitos que a gente foi acumulando ao longo de muitas existências e que estão lá armazenados dentro da gente, fazendo pressão, gerando ansiedade, gerando medo, gerando culpas, coisas que a gente nem sabe de onde vem muitas vezes. Nós não temos tempo para isso, mas o nosso ego tem uma série de mecanismos de defesa, né, que foram muito bem estudados por Freud, por pensadores que vieram depois de Freud, né? E a gente está o tempo todo utilizando mecanismos como transferência. Já ouviram falar em transferência? É super importante a gente saber isso, gente. É muito simples. Transferência, do ponto de vista psicológico, é o seguinte: quando eu começo a reparar muito nos defeitos do outro, é porque eu não quero enxergar esses mesmos defeitos em mim. Daí eu começo a enxergar nele. E eu começo a criticar ele, começo a fazer críticas veladas, ou verbais, ou fofocas, ou fico lá remoendo, né? Então é muito comum a gente transferir coisas nossas que a gente não gosta para os outros. E a gente muitas vezes não se dá conta disso. E quando a gente se dá conta, é o momento, é a oportunidade de crescimento. Quando eu aponto o dedo para alguém, há 10 dedos apontados para mim. E eu só vou sair desse jogo de gato e rato quando eu começar a olhar para o meu porão com carinho, com generosidade, com serenidade, com espiritualidade, que é algo que eu posso cultivar diariamente. Alguém já cantou essa musiquinha alguma vez? Essa novela, eu era pequeno,
Gabriela, né? E tinha essa musiquinha. E eu gostava de cantar, eu lembro que a melodia é muito, muito gostosa, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Quantos de nós em algum momento já acreditou nisso? Só eu? Que não tem jeito, não vou conseguir mudar, que não tem, não dá, não é, nasci assim, vou morrer assim. Você não escutam pessoas falando assim? Hã? Nasci assim, se eu quiser eu vou morrer assim e vou continuar infeliz, triste, sem paz, sem alegria, sem a conquista daqueles valores que vão me trazer aquilo que nós chamamos de felicidade, né? Enquanto nós acreditarmos nisso, a nossa vida não muda para melhor, gente. Ela só muda para pior. Nós temos que superar isso. E volta e meia, eu vejo em mim, eu encontro resistências dentro de mim, dizendo assim, não, isso não dá para mudar, isso não dá para mexer, isso é assim mesmo. Né? E eu tenho que me dar conta que isso é uma crença que eu criei. Isso é uma crença que nós criamos. Muitas vezes para justificar o estado das coisas. Né? Sempre que a gente quer mudar, tem um lado da gente que não quer mudar. Pode estar uma droga, pode estar horrível, pode estar insuportável. Mas quando a gente quer mudar, parece que uma coisa nos segura. É como a gente vai empurrar um móvel pesado, no início a gente tem que fazer mais força e depois o móvel começa a andar com maior facilidade. A gente chama de inércia isso, né? Na física. Todos nós temos isso dentro da gente. E o que fica nos segurando são as coisas lá no porão, lá naquelas gavetinhas, né? Uma das maiores coisas que impedem a nossa felicidade, a nossa paz, é a tal de culpa. A culpa não nos autoriza a sermos felizes, não nos autoriza a estarmos em paz. Aquela culpa pertinaz, doentia, que muitas vezes a gente tem dentro da gente, né? E nem sabe por quê ou sabe por quê. Então, para finalizar, gente, eu só queria trazer aqui rapidamente um artigo científico que mostra a semelhança da prece e da meditação em termos de efeitos no nosso cérebro. Tá? Quando a gente ora, quando a gente medita, a gente usa as mesmas regiões extremamente nobres do nosso cérebro. Principalmente essa área anterior aqui, que é o córtex pré-central. Essa região aqui é a região da intuição, da ética. E lá em André Luiz, naquele livro O Mundo Maior, no capítulo 3, que se chama Casa Mental, essa área pré-frontal aqui está relacionada àquele andar de cima, ao sótão, a morada das noções superiores, onde estão as sementes da divindade, as sementes da angelitude. Quando a gente ora e medita, existe um aumento de sangue, de fluxo de sangue e de atividade nessa região anterior aqui. E curiosamente é essa região anterior aqui que consegue frear os instintos, os impulsos de agressão, de raiva, de hostilidade, de aversão. Curiosamente é essa região aqui que só amadurece no final da adolescência. Por isso que o adolescente é quase só impulso. Deu vontade, vai lá e faz, não pensa. Realmente a parte do cérebro que pensa, de bom senso, ainda não amadureceu no adolescente. É só dos 18, 19 anos depois, alguns com 80, 90 anos,
mas certamente depois dos 18 anos, né? Não é à toa que quando a pessoa está deprimida, existe uma diminuição de atividade e de fluxo sanguíneo e de circulação de sangue nessa região pré-frontal, que casualmente aqui está relacionado com o chakra frontal e com o chakra coronário, que nos conectam com a espiritualidade. Quando nós oramos, nós ativamos essa região aqui, que nos conecta com o que nós temos de melhor, com todos os recursos que estão dentro da gente, para a gente conquistar paz e harmonia. Só para finalizar, isso é um estudo científico que mostrou que 20 minutos de prece e meditação por dia aumentaram a atividade daquela regiãozinha que tem a seta ali mostrando, ó. Tá vendo aquela seta? Tem uma meia-lua amarelinha ali. Ali é chamada giro pré-central. Essa região, ela está relacionada à resolução de conflitos, regulação das emoções, funções executivas, planejamento, antecipação, organização da pessoa, empatia, capacidade de a gente sentir, de nos colocarmos na pele do outro, resolução de conflitos, como nós dissemos, regulação da frequência cardíaca, dos batimentos cardíacos, da pressão arterial. 20 minutos por dia de meditação e prece. Esses voluntários fizeram 8 semanas, 20 minutinhos, 2 meses. Fizeram uma ressonância, uma imagem funcional antes e uma imagem do cérebro depois, para comparar o que aconteceu. 8 semanas depois, se notou uma ativação daquela região, relacionada à empatia, em reconhecer o outro, em bondade, em resolução de conflitos. Ninguém precisa disso. E a conclusão dos pesquisadores é que, para isso ter acontecido, tem que ter tido uma mudança na estrutura do cérebro. Então, esses estudos estão mostrando que a prece e a meditação muda o nosso cérebro. Não só a função, mas muda a estrutura. Muda as conexões do nosso cérebro para melhor. E nós temos isso à disposição nossa. Nós temos é que exercitar isso. E para finalizar, gente, quero lembrar, nesse também, aproveitando, né, como uma reflexão de final de ano, de final de ciclo, né, um ano difícil para o Brasil, para muitos de nós. É sempre um momento em que a gente revisa o que ficou para trás, o que ficou de bom, o que pode melhorar. Algumas pessoas fazem resoluções novas para o ano que vem, o ano que surge, né? Mas que a principal resolução seja trabalharmos pela paz, seja buscarmos a paz dentro de nós, porque o resto vai acontecer. O resto fica muito mais fácil a gente conquistar qualquer outra coisa se a gente estiver em paz. E isso é algo que está dentro da gente, é algo que nós podemos cultivar. Nós temos a ferramenta para isso. A espiritualidade está nos dizendo isso há milhares de anos. Sirva, perdoe, ame, ore. Escolha o caminho da moderação, evite os extremos. Abençoe, agradeça. Espalhe fraternidade. Espalhe bondade. Espalhe perdão. Todas as grandes religiões dizem a mesma coisa. E talvez Jesus tenha sido a alma mais luminosa que habitou esse planeta e que nos trouxe uma síntese muito clara, vivencial, de como nós
podemos conquistar esse paraíso interior, a terra prometida da paz, a terra prometida da felicidade que está dentro de nós, já está dentro de nós, aguardando-nos, aguardando que nós entremos nesse templo interior e passemos a habitá-lo, né? Jesus nos recomenda: não julgueis, com a medida que medides, serem medidos. Perdoa não 7, mas 70 vezes 7. Reconcilia-te com o teu próximo enquanto estiveres a caminho com ele. Reconcilia-te contigo mesmo. Te perdoa. Nós erramos muito. Vamos recomeçar. A vida, cada dia, cada novo amanhecer é uma oportunidade que a vida nos dá de recomeçar. Por que eu não posso me permitir isso? Recomeçar. Não importa onde eu estou, não importa o que aconteceu, eu posso recomeçar. Busca o teu templo interior, busca o reino de Deus e tudo mais te será dado. Ama. E quem sabe, também como uma resolução para esse ano, nós procuremos exercitar diante de qualquer conflito, qualquer grande desafio, qualquer crise, nós lembrarmos que não existe só o perigo, existe também a oportunidade. E quando eu começo a buscar a oportunidade que os desafios nos trazem, eu começo a criar a oportunidade de crescimento, de renovação, de eu realmente aprender a lição que aquela experiência veio me trazer. E com isso me tornar um ser mais maduro, mais íntegro, mais luminoso, mais harmonioso, mais seguro, mais poderoso, mais capaz. Obrigado pela atenção de vocês.